diz assim, Atos 18, verso 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos reunir como igreja. Sabemos que é o Senhor quem nos reúne, o Teu Espírito, que forma a igreja. E aqui estamos reunidos na manifestação mais concreta, que é o Teu corpo. Pedimos que o Senhor se digne de honrar mais esse ajuntamento, como já tem honrado até aqui. O Senhor também se digne de nos conceder agora a porção da Tua palavra, a cada coração, a cada mente, e que ela produza o fruto pela qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é a tua vocação? Qual seria a tua vocação? Que você sabe que a palavra vocação vem do latim, vocatio, e tem como sentido uma inclinação, um pendor, até mesmo um chamamento, um chamado. E na Idade Média, especialmente, vocação foi entendida e praticamente limitada apenas à vida religiosa. Então, vocacionado era aquele homem, aquela mulher que se sentia chamada para servir a igreja, ou como um padre, uma freira, um monge. Era esse o entendimento. Só que aí surgiu o Martinho Lutero, e você sabe que algumas pessoas até hoje têm esse entendimento de vocação. Em algumas igrejas a gente às vezes ouve assim, olha, aqui na nossa igreja nós temos 2 vocacionados. Ou seja, 2 pessoas que se sentem chamadas a serem pastores, missionários, etc. Então esse entendimento foi muito forte na Idade Média. Mas aí chegou o Martinho Lutero, que rompeu com muita coisa daquilo que era a tradição. E uma das coisas que ele fez questão de romper era a ideia de um clero, uma elite religiosa acima dos demais crentes. E ele vai lembrar a igreja da doutrina do sacerdócio universal, que é uma doutrina bíblica, que fala que o único sumo sacerdote é Cristo, mas que Ele nos fez todos, os que creem nele, também sacerdotes. Então, não existe uma elite espiritual na igreja. Todos receberam do Espírito. Todos bebem desse Espírito. Todos têm acesso a Deus. Todos podem interceder. É claro que não é porque todos possuem a mesma dignidade que todos vão ter a mesma função na igreja, porque esse mesmo Espírito é quem decide, por meio dos dons que ele distribui como quer, a função que cada um vai exercer no corpo. Mas em questão de sacerdócio,
em questão de ser chamado para viver para Deus, para servir a Deus, todos somos. Todos. E o Lutero vai dizer, o marceneiro, quando está lá fazendo o trabalho dele, está exercendo a vocação que Deus lhe deu. O pedreiro, o sapateiro, o advogado. Deus não derramou só dons na igreja, Ele derramou talentos, capacidades, graça no mundo inteiro para que a vida fosse possível. Então, a pessoa que está lá exercendo o seu ofício, ela está exercendo uma vocação no sentido mais divino possível. Desde, claro, com os propósitos pelos quais Deus também a chamou para isso. Isso também é verdade. Então, depois dessa ruptura do Lutero, parece assim que vocação ganhou um novo rumo de entendimento e passou então a ser entendida mais no sentido de aptidão. Aptidão. Então, é nesse sentido que a gente ouve, por exemplo, fulano tem uma vocação para números. Tem uma vocação para artes, tem uma vocação para negócios, ou seja, ele tem aptidão para essas coisas. E aí hoje, inclusive, esse se torna um assunto tão importante para alguns, que existem, inclusive, testes vocacionais. Principalmente para ajudar os mais jovens a entender as suas aptidões, a sua vocação, seu chamado. E dessa discussão foram também se cristalizando alguns princípios. Alguns princípios podem ser úteis em alguns momentos da vida. Então, por exemplo, o princípio de que você encontra a sua vocação atentando para as suas aptidões. Ou não aptidões também. Então, por exemplo, se alguém chega e diz, sabe o que é, pastor? Eu sinto assim que a minha vocação é para a área da saúde. Assim, eu não posso ver sangue. Quando eu vejo sangue, eu passo mal, eu desmaio. Mas em nome de Jesus, isso já está superado, eu creio. Aí eu vou dizer assim, olha, irmã, eu te aconselharia a orar mais. Pensar melhor. Para o teu bem e para o bem de outros também, né? No meio de uma cirurgia, o médico desmaia. O enfermeiro passa mal. Então, olhar para as aptidões. Foi Deus que colocou aí as aptidões. Pode sinalizar uma vocação, um chamado. Um outro princípio que foi se cristalizando é o princípio de que a tua vocação você encontra na intersecção entre uma necessidade do mundo e uma capacidade tua. Então você identificou uma necessidade no mundo ou ao seu redor. E você tem uma capacidade reconhecida, não apenas por você mesmo, mas por outros, de que você é apto a atender tal necessidade. Aí está a tua vocação. Existe a necessidade, Deus te deu a capacidade. Você está sendo chamado. E um último princípio, talvez importante também, é de que nem sempre a pessoa vai conseguir viver da sua vocação, mas ela pode, então, ter uma ocupação para patrocinar a sua vocação. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma vocação para ser músico, só que até agora ela não consegue viver só da música, então ela vai ter uma ocupação
para ter o seu sustento e, ao mesmo tempo, patrocinar aquilo que ela entende ser a vocação dela. Então, tem bastante gente que se entende assim. O que eu faço de segunda a sexta, eu não entendo como sendo a minha vocação. É a minha ocupação. Mas, por enquanto, eu preciso dessa ocupação, até porque ela me possibilita o cumprimento daquilo que entendo ser a minha vocação. Então, esses são assim, alguns princípios do debate que foram se solidificando. E é claro que eles são, de certa forma, importantes e úteis. Agora, o problema disso tudo é que a vida nem sempre é tão redondinha assim. É tão acertadinha assim. Não é. Então, ao mesmo tempo que essa conversa toda pode servir de inspiração a alguns, ela também pode servir de muita crise e dor para outros. Porque alguém ouve tudo isso e diz assim, pois é, eu até identifiquei uma necessidade, tenho uma capacidade reconhecida para atender, mas ninguém me dá oportunidade. A vida não foi justa comigo, não foi fácil, eu não pude me dedicar, eu tive que fazer outras coisas. Outro pode dizer assim, bom, no meu caso, eu até tive uma oportunidade na minha vida de cumprir com a minha vocação. Mas eu deixei essa oportunidade passar. E ela passou. E não voltou mais. E agora? O que eu faço com a minha vocação? Ou então tem um sujeito que estava sem crise nenhuma. Ele está lá, dia a dia, fazendo o seu trabalho, honesto. Na sua oficina, aprendeu a profissão do pai. Tem lá o seu dia a dia, é com aquilo que ele sustenta a sua casa, a sua família. Aí ele começa a ouvir essa conversa. E aí daqui a pouco ele está em crise, porque ele diz assim, poxa, eu sempre fiz isso daqui na vida. E para mim estava tudo certo. Para mim, quem tem vocação é pastor, é missionário. Esses são os vocacionados. Mas agora vem me dizer que eu também sou vocacionado. Que eu tenho um chamado, que eu tenho uma vocação. Agora eu já nem mais sei se o que eu faço é vocação, se é simplesmente o que eu aprendi a fazer e continuei fazendo. Agora o sujeito que antes estava resolvido ficou em crise. Quem mandou vir no culto? Sai daqui com crise. Não é? Eu estava tudo certo na minha vida. Agora minha cabeça, já não sei se amanhã eu estou cumprindo minha vocação. Não sei. Então a pergunta é, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a palavra de Deus revela? Que sejam fundamentos com os quais a gente possa colocar os pés e caminhar nessa vida. Em paz em relação a essas coisas. Mas com Deus em primeiro lugar. Porque a Deus que dizemos que é para Ele que vivemos, a quem servimos. Então, a questão é Ele. A questão é Deus. Não é o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu acho que tinha que ser. Não, não é. A questão é Deus. Então, a primeira verdade, eu acho que esse texto aqui de Paulo, que fala sobre Paulo,
quando ele está assim, no momento do ministério dele, que ele chega em Corinto, e ele encontra um casal que morava em Roma, mas aconteceu lá uma circunstância. Parece que houve uns tumultos por causa de um tal de Cresto. Esse Cresto, nos documentos lá antigos, se refere a Cristo. Então teve lá uns tumultos entre judeus por causa desse nome. E aí esse tal de Cláudio emitiu um decreto expulsando todo mundo lá de Roma. E aí veio aqui a Priscila, o Áquila, imigrando para Corinto, tentando recomeçar a vida. E Paulo também chega nessa cidade, fica sabendo desse casal, talvez ele já tinha notícias. E ele sabe que eles são fabricantes de tendas, que é o mesmo ofício de Paulo. E eles começam a morar na mesma localidade e trabalharem juntos, exercendo esse ofício de fazedores de tenda. Então eu creio que essa história aqui pode nos resumir alguns princípios da palavra de Deus sobre esse assunto que às vezes é incômodo, o assunto da vocação. A primeira verdade que a gente percebe aqui no texto, serve para mim, serve para você, é essa. Olha, não importa o que tem acontecido na tua vida. Não importa. Não importa o que você tenha feito ou tenha deixado de fazer. Não importa se você acertou ou se você deu cabeçada. Não importa. Se você aproveitou a oportunidade ou você perdeu a oportunidade. Não importa. Não importa se você acertou ou se você errou. Não importa o que tenha acontecido, o que tenham feito ou o que você fez. Deus não desperdiça e não vai desperdiçar a tua vida. Não acredite em mentiras. Tua vida vale sim. Vale muito. Quem atribui valor à tua vida não é as pessoas, não são as pessoas, não é nem você mesmo. Quem atribui valor à tua vida é Deus. E Ele não vai jogar a sua vida fora. Não importa o que tenha acontecido. Nada, nada, nada. Vai te separar do amor dEle, em Cristo. E isso é claro aqui na vida desse Paulo, que você sabe, um dia foi Saulo. Perseguiu a igreja, ele disse assim, olha, eu fui o pior dos piores, mas a graça não foi em vão para comigo. Eu fui o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja. E eu ia de cidade em cidade, e quando encontrava aqueles que se diziam do caminho, eu os prendia, eu os espancava, eu os fazia blasfemar, eu separei famílias, eu coloquei gente na prisão, até aquele dia que eu estava indo para Damasco, e aquela luz brilhou e Jesus me encontrou. E Jesus me perguntou, Paulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue, porque você perseguindo a igreja, você está me perseguindo. E aí tudo mudou. Mas Deus, o Senhor, Jesus, Ele não pega assim a vida do Paulo e diz assim para o Paulo, olha Paulo, já foi muito eu ter te salvo, viu? Saiba disso. Já foi muito ter te salvado. Então agora você fica aí quietinho, pianinho. Vai aí fazendo as suas tendas, que um dia eu vou voltar e vou te buscar. Não foi isso? E aí Paulo vivendo a vida inteira, pois é, o que eu fiz. Não foi isso. A graça de Deus não foi em vão para comigo, ele diz. Porque é como se Jesus tivesse chegado assim para o Saulo, que virou Paulo, e dissesse assim, você tem esse ímpeto, né, dentro de você, de cumprir missão, isso te faz ir até de cidade em cidade, você tem essa natureza. Pois é, assim, então, não, espera, deixa eu terminar de falar. Você tem isso aí dentro de você?
Então eu não vou jogar fora isso. Eu vou redimir, redirecionar. Você gosta de ir em cidade para cumprir missão? Então eu a partir de hoje te envio. Você vai ir de cidade em cidade para cumprir missão. Mas agora não mais para perseguir igreja, mas para plantar igrejas. E aqui está Paulo. O sujeito é intenso. O sujeito não para. Ele diz, a graça não foi em vão para comigo, porque se de um lado eu persegui a igreja, eu trabalhei mais que os outros. Todos os apóstolos. E aí aqui, o versículo 1 já está dizendo isso, que o Paulo acabou de chegar. Um versículo atrás ele não estava aqui. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, que é a cidade onde ele está. Mas depois, se você ler o capítulo 18 inteiro, você vai ver que depois o Paulo sai daqui, ele vai para a Síria, ele vai para Cencreia, ele vai para Antioquia, depois ele vai para a Frígia, vai para a Galácia, porque dizem que a estratégia dele era chegar numa cidade, pregar, apanhar, ser preso, mas depois ele ajuntava os que tinham crido, formava a igreja e ficava até quando fosse possível. Quando não era mais, ele partia, ia para outra cidade para fazer a mesma coisa. Depois ele vinha voltando para ver como que estavam os irmãos, mandava cartas. Esse foi o Paulo. Então Deus não jogou o Paulo fora. O Saulo transformou em Paulo. Não jogou as características dele. Dizendo, isso aí não presta. O que Deus fez foi redimir. E redirecionar para Cristo, em Cristo, para os propósitos de Cristo. E conosco não é diferente. Deus não vai jogar a nossa vida fora. Já contei aqui, eu acho, uma vez, né? Eu estava de frente assim para uma mangueira. E estava cheia. Eu olhei para aquela árvore e eu disse assim, meu Deus, que desperdício. Porque quem é que vai comer tudo isso? Todas essas mangas? E aí, no outro dia, chega uma revoada de pássaros e começa a devorar aquelas mangas todas. E os fiapinhos, os pedacinhos que iam caindo no chão, as formigas iam levando. Então, se Deus é Deus, que não desperdiça nada, nem fiapinho de manga, você acha mesmo que Ele vai desperdiçar a tua vida? Foi Jesus quem disse, vocês valem mais que muitos pardais. Que muitos pardais. Pode pôr 1 milhão de pardais desse lado, você desse, você vale mais para o meu Pai. E você sabe que é linguagem simbólica, porque Deus nos fez como coroa da sua criação. Você vale mais do que qualquer coisa para Deus. Então Ele não vai jogar você fora. Vai redimir e redirecionar. Uma segunda verdade, então, só essa aqui eu espero que te livre de muita crise. Mas a segunda é que vocação na Bíblia não é tanto assim, vamos dizer, o exercício de uma aptidão.
O exercício de um dom, inclusive uma vez um missionário chamado Jarbas, que inclusive já pregou aqui, escreveu uma coisa que eu achei interessante, que a gente não pode ser escravo dos nossos dons. Então, vocação na Bíblia não é necessariamente, em primeiro lugar, o exercício de uma aptidão, mas é o cumprimento de um propósito. Qual o propósito? O propósito de ser de Deus, de estar com Deus, de servir a Deus em tudo que você faz, seja você chame isso de vocação, ocupação, qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Isso é vocação segundo a palavra. É o chamado para ser de Deus, estar com Deus, servir a Deus em tudo que se faz, para a glória de Deus. Esse é o chamado, essa é a vocação. É assim que a gente lê, por exemplo, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só agora vai falar sobre fazer. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, daquele que vos vocacionou, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Hebreus 3:1, pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vocação celestial. Olha Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Então, isso quer dizer que amanhã ou depois Deus não te possa chamar para uma tarefa, para um ministério, para uma ação específica, que você diga, essa é a minha vocação específica. Pode, e se você tem essa esperança, não a perca. Se você tem essa aspiração, amém. Paulo mesmo vai dizer, em relação a um caso específico, que é bom aqueles que aspiram ao episcopado. Eu entendo isso. Mas eu só estou dizendo que você não precisa ser igual a algumas pessoas que ainda não entenderam, discerniram totalmente a questão e que chegam até na sua simplicidade e sinceridade, eu diria, a dizerem assim, olha, eu faço isso hoje, mas isso aqui, olha, eu não vejo a hora de parar, de poder deixar isso que eu faço para ir servir a Jesus. Então, mas se o chamado é para ser de Deus, estar com Deus e servir a Deus em tudo que a gente faz para a glória dele, esse chamado, você é chamado para exercer já hoje. Naquilo que Deus tem te dado hoje. E não esperar por aquilo que Ele ainda vai te dar amanhã. É por isso que esse mesmo Paulo pôde escrever aos Coríntios, assim, olha, cada um permaneça na condição em que foste chamado, ou seja, não é necessário mudar a condição para se cumprir o chamado, necessariamente. Ele fala isso, inclusive, num contexto de escravidão. Ele fala assim, olha, você pode conseguir a sua liberdade, então aproveite, consiga. Se você pode, consiga. Mas se não der, também não entre em crise, porque, olha, quem é liberto é escravo de Cristo, e quem é escravo é liberto em Cristo. Então, cumpre o teu chamado. Qual? De ser de Deus.
de estar com Deus e de servir a Deus em tudo que você faz, para a glória dele. Esse é o chamado, essa é a vocação. Não excluindo as outras possíveis, de forma alguma. Mas esse é o chamado maior, segundo a palavra. Então, por que, por exemplo, um Paulo que recebeu um chamado tão específico, o próprio Jesus apareceu a ele e disse que o enviaria aos gentios para dar testemunho dele. Por isso que o Paulo passou a viajar, está aqui em Corinto. Por que o próprio Paulo, que tinha assim, um chamado tão claro, tão específico, essa vocação dele, esse vocatio, por que ele não entrava em crise? Não ficava amaldiçoando? Quando ele tinha que dar um tempo para ir fazer tenda? Porque aqui foi o caso. Nem sempre, quando Paulo recebeu a vocação dele, ele não virou anjo. Ele continuou precisando comer, beber, vestir. Só que as ofertas das igrejas nem sempre chegavam. E quando não chegava a tempo, os recursos acabavam, o que ele fazia? O que ele está fazendo aqui? Ele ia fazer tendas. Que era o ofício dele, que ele aprendeu. E o que era fazer tenda? Era mexer com couro, com pelo de bode, cortar, molhar, deixar secar, e é trabalho manual. Por que ele não entrava em crise? Ah, puxa, mas essa não é a minha vocação. Um dia eu estava lá em Jerusalém, no templo, o próprio Jesus apareceu, disse que eu ia, minha vocação era para pregar, e agora ele me deixa aqui fazendo... Oh, meu Deus do céu. Ô, Paulinho. Está pequenininho ainda. Mas não foi o caso. Por que ele podia? Porque, primeiro, ele não deixou de cumprir a vocação. Ele só a limitou. Ô Paulo, dá para a gente fazer uma reunião de oração na quinta-feira de manhã? Não, não dá. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar quinta-feira de manhã. Inclusive, já encomendaram aí uma tenda, a gente tem que terminar, quarta-feira eu nem sei que hora que eu vou parar de fazer tenda, porque quinta-feira de manhã vai vir o Caleb com um monte de gente pegar a bendita da tenda dele. Tem que terminar. Tá bom, mas no sábado você dá uma força lá na sinagoga? Não, sábado, tamo lá. É isso. Está aqui. Versículo 3. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui o Paulo. Aí, versículo 4. Ele debatia todos os sábados na sinagoga. Então também não é porque eu tenho um trabalho que eu não vou exercer a minha vocação. Então, ok. Todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Aí ele cumprindo a vocação. Segundo, porque ele cria naquilo que depois ele mesmo vai escrever na carta dele, a essa igreja, porque aqui vai nascer uma igreja, nesse ministério dele, aqui em Corinto, que ele teve que dividir entre pregar e fazer tenda. Ele vai escrever algo para esses coríntios que ele sabia e cria. Que é, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Façam tudo. Para o quê? Para a glória de Deus.
Então eu queria estar aqui fazendo tenda agora, não queria, eu queria estar lá pregando. Mas já que essa é a minha condição hoje, eu vou fazer essa tenda aqui para a glória de Deus. Ninguém vai vir reclamar dessa tenda, não, porque ela vai estar assim. É a melhor tenda que alguém vai poder ter na vida. Porque isso daqui eu não vou fazer para homem, não. Eu vou fazer para a glória de Deus. E, Senhor, quando esse sujeito que vai levar essa tenda aqui, quinta-feira, e for montar lá, e ele fala assim, não, puxa, mas perfeita, eu quero que o Senhor receba essa glória. Essa glória, eu não vou ver, mas o Senhor vai. Que o Senhor a receba como louvor. Olha o tamanho do Paulo. E é para isso que Jesus nos chama. Você já parou para pensar que essas dificuldades que talvez você tenha, não é para que você seja levado à estatura do varão perfeito? Porque esse é o chamado, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. O chamado é esse. Para sermos feitos à imagem de Jesus, à estatura do varão perfeito. Esse é o chamado. Essa é a vocação. Então, alguém podia dizer assim, tá, pastor, olha, mas o que Deus está me dando hoje para fazer é cuidar de uma criança. Isso daí é servir a Deus? Me responda uma coisa, qual foi o ministério que Deus deu para Maria e José? Qual foi? Não foi cuidar de uma criança? Porque depois que Jesus cresceu, não precisava mais de cuidado, mas quando criança precisava. E de todos. Absolutamente de todos. Pastor, eu faço limpeza, isso aí é servir a Deus? Diga uma coisa, você acha que José começou lá na casa do Potifar como? Como mordomo mor? Você acha que foi assim? Chegou lá um escravo, vai começar já. Estou dizendo que você vai chegar a ser príncipe, governador do Egito, não é isso? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que foi nessa fase da vida do José que o texto bíblico diz que Deus era com ele e fazia prosperar tudo o que ele fazia. Deus era com ele e fazia prosperar tudo o que ele fazia. Até a faxina. E ele não sabia, mas as pessoas percebiam. Aí outra pessoa pode dizer, pastor, com toda a humildade, o meu caso é diferente. Eu estou numa posição numa empresa, mas eu estou quase jogando tudo para cima. Porque eu estou me perguntando se vale a pena. Eu estou simplesmente me acabando. Eu estou perdendo a minha saúde. Porque você não sabe a pressão que é estar lá. Você não sabe o que acontece nos bastidores, nos corredores. E aí eu fico me perguntando, é possível servir Jesus lá? Difícil. Mas não impossível. Lembra de Daniel? Vai ter vezes que você vai se sentir na cova dos leões. Mas Deus há de enviar um anjo para te proteger. Porque quando nós estamos fazendo o que a gente está fazendo, estando com Deus, servindo a Deus, como pessoas de Deus, e para a glória de Deus, ou seja, em obediência, isso não significa que não vamos ter lutas. Você fica aí às vezes,
A gente, né, se iludindo. Não, quando estiver realmente no meu lugar, fazendo... Aí vai ter luta. Vai ter dificuldade, vai ter sempre. A promessa não é que não vai ter luta, não vai ter aflição. A promessa é que Ele vai estar conosco. Essa é a promessa. Então não se iluda. Luta vai ter a vida toda. A vida toda. Aborrecimentos, frustrações, estresse, a vida toda. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não perca o ânimo. Eu já venci o mundo. E quando a gente está nessa linha com Jesus, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas Ele vai estar conosco. E vão ser nesses dias que você vai mais conhecê-lo. Que Ele vai adensar a presença dEle na tua vida. Tanto é que aqui, eu não li o texto todo, mas começou a perseguição de novo. O Paulo passou a vida dele sendo perseguido. Mas olha o que acontece no versículo de número 9. De noite, o Senhor disse em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo. E ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Os meus propósitos vão se cumprir e não vai ter ninguém que vai impedir. Ninguém. Então, teve perseguição, teve gente querendo prender o Paulo, mas o chefe da sinagoga se converteu. Depois ele teve que sair da sinagoga, teve que pregar agora numa casa, mas mais pessoas iam lá e ouviam. E era assim. Por que com a gente vai ser diferente? A gente espera um dia estar numa posição que vai ser tudo tranquilo. Tudo um mar de rosas. Então, olha, vocação na Bíblia, antes de ser uma questão de lugar e o que se está fazendo, é uma questão de para quem se está fazendo e como. E como. Essa é a vocação. Que leva então para a nossa última verdade. Que não importa o que Deus esteja te confiando para você fazer hoje. Não importa. Se você olha para isso e diz, não, essa de fato é a minha vocação, nasci para isso. Ou você diz, não, isso aqui é só a minha ocupação. Não importa se você chama isso de carreira, profissão ou trabalho temporário. Não importa se você gosta do que você faz ou se você aprendeu a gostar do que tem que fazer. Não importa. Você não vai fazer isso para sempre. Não vai. Você não vai fazer isso para sempre. Há um tempo, é como se fosse assim uma partida de futebol. Você tem 90 minutos para fazer alguma coisa ou tentar fazer, mas vai chegar uma hora que o juiz vai apitar. Fim de jogo. E aí não adianta correr, não adianta chutar, pode até fazer gol, mas não vai valer. Acabou. O tempo se esgotou. Não dá mais para fazer. É o que a gente vê aqui também.
Paulo não ficou para sempre fazendo tendas. Porque chega a Corinto, 2 cooperadores dele, que é Silas e Timóteo, e a gente sabe pela carta de Coríntios, a primeira, que eles vieram trazendo as ofertas das igrejas da Macedônia. Igrejas, diga-se de passagem, igrejas pobres. Mas olha o que diz, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, eles chegam, trazem as ofertas, Paulo as recebe, e ele podia continuar fazendo tenda? Podia. Mas o propósito dele não era fazer tenda. O propósito dele era cumprir aquela vocação específica. Então, ninguém vai ficar rico com isso, mas é suficiente. Então, deixo as tendas, vou cumprir o meu chamado. E foi. Mas até esse chamado, lá na cidade de Corinto, de pregar, que ele se dedicou depois, vai dizer aqui, exclusivamente a isso, totalmente, 100%, também teve o seu tempo. Não foi para sempre. Se você for aí, por exemplo, no versículo 11, diz assim, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Acabou. Paulo, fim de jogo. Em Corinto, fim de jogo. O que fez, fez. O que não fez. Então, irmãos, se é assim, então sabe o que a gente tem que fazer? Porque nenhum de nós é capaz de fazer. Nenhum de nós. Tudo o que a gente é chamado. Seja o tempo, seja o lugar, nenhum. Jesus mesmo já disse, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, se é assim, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. A gente tem que orar. Ter humildade para orar. Para orar. E dizer ao Senhor, Senhor, o que eu sou chamado a fazer, não sou capaz de fazer. Mas me dê a graça, derrama sobre mim a bênção, a força, para que tudo que o Senhor me confiar às mãos para eu fazer, num tempo determinado, seja o que for, pela tua graça eu possa fazer com zelo. Com zelo. Com zelo. Porque Eclesiastes 9:10 vai dizer assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. Mas às vezes a gente interpreta esse versículo assim, não, tá bom, vou fazer, mas vou fazer conforme minhas forças, hein? Não, não é esse o sentido. Não é fazer com alguma força. Faça com toda a tua força. Faz o teu melhor, dá tudo. Não importa se Deus nos fez um fusquinha, mas fez um fusquinha que dá 160. Então não me dê 80, por favor. Você pode dar 160, então dê. Porque a questão para Deus, ouça bem isso, sejamos libertos. A questão para Deus não é o resultado, viu? A questão para Deus não é o resultado.
A questão para Deus é a fidelidade. É a fidelidade com a qual nos desincumbimos daquilo que Ele nos confia. Essa é a questão. Fidelidade. Senhor, eu dei tudo de mim, não aconteceu, não faz mal. Servo bom e fiel. Mas eu dei. Senhor, me dê a graça para que, quando eu estiver fazendo, eu não me esqueça para quem é que eu estou fazendo. Ter consciência, sabe por quê? Às vezes o que desanima a gente a continuar fazendo, o que a gente entende Deus nos confiou a fazer, é a gente não se sentir valorizado. É a gente entender que o que a gente faz, as pessoas não dão valor. E aí você começa a falar assim, então para que eu vou fazer? Para que eu vou me esmerar tanto? Para que eu vou me dedicar tanto? Se o fulano ali nem se dedica tanto e recebe promoção, eu aqui, eu me esmero. E parece que ninguém vê, ninguém dá valor, ninguém reconhece. Para quê? Porque, aí eu te pergunto, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Jesus. Então, se você está de fato fazendo para Jesus, por que está esperando reconhecimento humano? Tua recompensa não vai vir dos homens, vai vir de Deus. Vai vir do Senhor. Então está em crise por quê? Vai lá amanhã e faz o seu melhor. E quando você terminar, você fala, Jesus, trabalho de hoje é uma oferta, é um culto, é um sacrifício de louvor ao Senhor. E Ele vai aceitar. Ele vai. A Bíblia diz que Deus observa as obras de cada um. E que as obras dos santos os acompanham. Nada em vão. O vosso trabalho no Senhor não será vão. E orar, Senhor, apesar de tudo, me ajude a fazer esta obra com amor. Com amor. Porque a Bíblia diz assim, fazei todas as vossas obras com amor. Com amor. Tenho recebido uns vídeos de... Na verdade, eu recebi um vídeo de um pastor que estava internado com Covid junto com a esposa. Claro que em ambientes diferentes. E aí ele me mandou uns 2 vídeos. Um era a equipe de enfermeiros, no Dia dos Namorados, permitiu que eles se vissem. Mas não só permitiu que se vissem, fizeram toda assim, sabe? Tipo de uma cerimônia, com declarações, com filmagem, com aplausos. No dia da alta, ele sai, né, com aquela plaquinha, venci o Covid, e os enfermeiros fazendo festa, aplaudindo. E aí eu olhei aquilo e fiquei me perguntando assim, precisa tudo isso? Bastaria, no Dia dos Namorados, senhor fulano, quer gravar aqui uma mensagem, a gente manda lá. Ou nada disso. Não bastaria no dia da alta, senhor fulano, o senhor está recebendo a alta, saída por ali, tudo de bom.
Mas quando se faz uma coisa com amor, a gente não faz só o que precisa. Quando a gente faz sem amor, a gente tenta fazer só o que precisa. O mínimo necessário. E às vezes até falta. Mas quando a gente faz com amor, o amor é por natureza exagerado. Porque a gente ama. E eu te conto ainda uma história verídica. Uma história verídica. Diz que um piloto foi abatido num voo e ele teve que pular de paraquedas. E ele em terra ele foi capturado porque era período de guerra, mas depois foi solto e ele pôde voltar à sua terra. E aí depois de anos ele entra num restaurante, uma pessoa o reconhece, se aproxima dele e diz assim para ele: escuta, estava tudo certo lá com paraquedas? Ele olha assim e diz, sim, claro, se lembrou, lógico, que paraquedas ele podia estar falando. Sim, sim, tanto é que se não tivesse eu não estava aqui hoje. E aí ele reconhece aquela pessoa que lhe estava perguntando, era o assistente que arrumava as coisas dele antes dos voos, inclusive arrumava o paraquedas. Mas devido à sua arrogância, ele nem cumprimentava o rapaz. Nem cumprimentava. Agora, para pensar, já pensou se aquele rapaz um dia desconta a frustração no paraquedas? Ah, não me cumprimenta, né? Se acha tão bom assim, não é? Ele ia saber da história do mesmo jeito. Mas ia ficar com uma pergunta na cabeça. Então, se a gente entender isso, que vocação, segundo a palavra, é para a gente ser de Deus. Gente de Deus. Homens e mulheres de Deus. Chamados para estarem com Deus. E fazerem, seja o que for, como serviço a Deus e para a glória de Deus. Se a gente entender e crer nisso, então, ainda que aquilo que a gente faz hoje, a gente pareça pequeno, como arrumar um paraquedas, vai ser uma bênção para muita gente, que a gente nem imagina. E uma bênção para nós mesmos. Para nós mesmos. Por isso a exortação. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. A que você está fazendo hoje. Façam tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de, na nossa vida, cumprirmos com esta santa vocação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.